Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre amplificadores automotivos e amplificadores profissionais. Qual a diferença e quando devo utilizar um e outro? Quais as vantagens, e se você é da área da manutenção, você vai estar adquirindo muitas dicas aí. Então fica no vídeo aí que hoje a gente vai ter um passo a passo desse cara aqui. Eu já adiantei nosso trabalho, esse cara já está aberto. Eu estou falando desse aparelho aqui, é um Rodstar, muito conhecido aí. É o Rodstar 1200 RMS, que tem algumas... muita gente tem dúvida a respeito de como ligar e algumas coisas a respeito desses caras aqui. Então eu vou estar tirando essas dúvidas passo a passo e vai ter muita dica aí sobre... você tá dando a manutenção aí nesses caras, não só esses Rodstar, mas essas dicas que vai ser passada aqui, ela se aplica em muitos desses aparelhos automotivos. Então galera, vamos lá. A principal diferença, como o nome já se trata de um aparelho automotivo para um aparelho do áudio profissional, a principal diferença é a autonomia desse circuito. O que seria isso? A autonomia é ele ter a capacidade de poder andar com o som tocando. Então, essa é a característica principal que vai definir aí um para outro. Porque existem muitos mitos a respeito de amplificadores automotivos, onde em muitos casos o pessoal acredita eles não entregarem a determinada potência onde é especificada aqui do fabricante. Mas galera, isso varia, galera. Existe sim aparelhos muito bem construídos que eles não mentem, realmente eles dão o que eles prometem. E sim, existe fabricantes que negligenciam algumas etapas e alguns circuitos que fazem toda a diferença para que esse cara dê um melhor resultado com mais aproveitamento da energia da sua bateria. Então galera, existe sim aparelhos bons e ruins em ambos os segmentos, tanto no áudio automotivo quanto no áudio profissional. Você também pode pegar um amplificador que se usa no áudio profissional e ele pode não chegar nem perto de um amplificador que dá aquela potência real. Então essa é a diferença principal da autonomia, que esse cara aqui, um som automotivo, ele é alimentado por uma bateria que você tem no seu próprio carro e você sai tocando. Se você pegasse um amplificador profissional e ligasse algum aparelho para alimentar ele através de sua bateria, também se tornaria um som automotivo. Agora, qual é a sacada desses aparelhos aqui? Eles já têm esse sistema interno, eles são divididos em partes, apesar de ser uma placa só, mas o circuito é criado em blocos, que você pode sim estar até desligando parte desse circuito para estar fazendo testes em determinadas partes e assim por diante. Então esse é um cara que ele já vem acoplado com esses circuitos. Ele tem uma entrada de energia 12 volts, aonde ele vai passar por uma espécie de transformação, um aparelho chamado inversor. E desse inversor vai gerar a tensão necessária para alimentar o amplificador. Tensão essa que vai variar de acordo com a potência do seu amplificador. Isso aí vai variar muito, isso aí. Então não é receita de bolo, cada inversor vai ter sua tensão. Então é muito importante a gente estar sabendo qual é a etapa do amplificador, para você estar podendo fazer a medição dos componentes, prováveis componentes que venham estar dando defeito, entendeu? Se você é novo na eletrônica e está pensando em dar manutenção, ou então se você não tem experiência alguma com esses aparelhos, é bom que tome cuidado na hora de desmontar, porque todos esses caras aqui, eles estão aqui para apertar bem a placa, fazendo com que o componente que está abaixo deles passe o calor. É uma transferência de calor mais eficiente com a carcaça
O componente está aqui, ele está imprensado, de forma imprensada. Então, você que não tem experiência na área, é bom estar tomando esses devidos cuidados para na hora que você for ligar ele de volta, você for fechar, não tá danificando aí o aparelho por você estar negligenciando alguma etapa da montagem. Isso aqui tem que ser muito bem apertado na hora. Aqui você tá vendo a facilidade eu tirando por conta que eu já tinha folgado os parafusos para facilitar o vídeo, porque são duros a beça mesmo. Isso aqui é duro pra caramba. Então, esse cara, como eu tô falando, ele já vem com essa parte inversor. E os amplificadores profissionais? Os amplificadores profissionais, o que seria? Eles são amplificadores que tem uma fonte robusta nele, ele já vem projetado para funcionar já a rede local, ou 127 ou 227, ou as duas, depende do amplificador. Então é um amplificador mais voltado para você usar um conjunto de aparelhos, um rack, uma coisa que vai ficar fixa no lugar. Mas então, no caso o caso do automóvel, inviabiliza um monte de coisa. A não ser que você esteja um grande som, que você quer investir e colocar amplificadores profissionais que realmente tem um som muito bom mesmo, tem um som uma fonte muito parruda. Claro que o módulo, como eu estou falando, alcança sim grandes potências, alcança sim boas sonoridades, mas precisa ser um cara muito bem trabalhado, precisa-se ter uma boa alimentação, já começar de suas baterias, todo o cabeamento de entrega de energia para ele, porque você pode ter um módulo com 100 mil watts, mas se você não estiver alimentando ele com a corrente e tensão devida, ele não vai dar. E também a questão da impedância de saída, que é uma sacada interessante, que vezes tem a ilusão de ter potência e tudo, mas o que o cara do módulo enxerga e o amplificador profissional também enxerga é a impedância do falante. Então muitas das vezes, como um cara desse, salvo engano, ele é projetado para trabalhar com 1 ohms de impedância na sua saída. Então se você usa um alto-falante de 4 ohms, você não vai estar jamais extraindo 1200 RMS dele. Quando você faz isso, você está caindo bem mais que a metade do rendimento do amplificador, porque é esse fator chamado impedância que vai fazer com que seu amplificador enxergue esse valor e esteja dizendo assim: cara, agora eu vou liberar tanto de potência, e assim por diante. É esse fator. Quanto menor a impedância, mais vai forçar o amplificador, e aí ele vai ter que ser um cara bem mais projetado para trabalhar com essa impedância baixa, porque é como se você fosse fechando curtos, na saída do amplificador. Claro que o amplificador bem construído, eles trabalham com impedância até menor que 1 ohms, mas é casos e casos, né? São aparelhos muito bem robustos, né, para fazer isso. Agora enquanto eu vou desmontando aqui, eu vou falar aqui um pouco sobre os amplificadores automotivos ainda, só que os high volts, que são amplificadores que não trabalham com essa tensão 12 volts, eles trabalham com a ligação de bateria em série, que elimina a necessidade de estar usando essa etapa desse amplificador aqui, que seria o nosso inversor. Então o amplificador high volt, digamos que ele usaria essa parte aqui para colocar mais potência no lugar, porque ele não tem esse sistema de transformar a energia DC nesse oscilador para gerar uma tensão e corrente maior aqui. Então ele não tem esse sistema. Corrente maior não, que a corrente se perde um pouco nessa transformação aqui. Tem que corrigir. É bom que a gente corrija isso, que não se gera tensão do nada. Então ele vem 12 volts da entrada dele, aqui os 12 volts, e entra através aqui passa pelo fusível, bobina, entra nesse indutor aqui, e esse transformador é responsável pelo esse chaveamento do inversor. Esse circuito aqui é um circuito oscilador, provavelmente vai ser esse circuito aqui, é o circuito oscilador que faz um chaveamento em alta frequência, fazendo com que esse cara aqui, junto com esses MOSFETs, distribuam uma maior tensão aqui em sua saída. Claro que para isso ele vai pegar os 12 volts e uma alta corrente e vai aumentar a tensão, só que a questão da corrente tem uma perda, claro que tem uma perda. Então no amplificador high volts,
high volt, claro que não é essa finalidade, só essa questão de perda, tem outras coisas envolvendo isso aí. No amplificador high volt a gente não tem essa etapa. Lembrando que é um amplificador super perigoso, porque você vai ter que trabalhar com tensões altas, que as baterias vão se somarem a chegar a tensões elevadíssimas, aonde é perigoso sim você tá tomando um choque desse cara aí, porque realmente é uma tensão muito alta, 200 volts. Você tomar um choque 200 volts contínuo, cara, queima mesmo, é uma energia forte mesmo. Então ele não tem essa etapa, o amplificador high volt. Já esse daqui tem a nossa etapa de amplificação, a nossa etapa de entrada de energia, tem uma etapa de controle de pré-amplificação, que é nossos ganhos, corte subsônico, esse buzz. Então ele vai variar esses bichinhos aqui de acordo com a versão do módulo e fabricante e tudo. Mas eles têm essa etapa também, que é a parte de pré-amplificação, que é uma etapa que você pode estar tirando ela separada aqui e usa até em outra coisa. Caso se fosse, você tivesse um módulo desse desmontado, alguma coisa, ou qualquer outro que você possa dividir assim as placas. No caso dessa placa aqui de ganho, a gente ganho e controle de qualidade, você pode usar ela vem, algumas delas vêm numeradas aqui, as voltagens aqui. Não tô conseguindo muito bem dar o foco para o vídeo não ficar longo, mas as voltagens e saídas entram aqui, então você pode estar identificando aí. Essa questão do ganho aqui, o pessoal pensa que o ganho só libera potência se tiver o ganho todo. Não, isso é um mito também. O ganho tá para ajustar a sensibilidade de entrada do amplificador. Nesse caso aqui, se o amplificador recebe um som muito alto, ele não tem necessidade de estar um ganho alto. Com isso você vai reduzir a entrada de ruídos. Mas se você tem um CD player, que é um volume baixo, você tem que estar alterando esse ganho aqui para mais, para que ele possa se adequar com o som que está vindo dele e ele assim liberar a potência. Mas não quer dizer que você não vai conseguir liberar a potência desse cara todo com ganho baixo. Libera, que aqui é ganho, aqui não é volume. Volume é uma coisa diferente. Volume você realmente corta 100%. Nesse caso aqui você não corta 100%. Então você ajusta a sensibilidade de entrada. Os outros controles de ajuste subsônico influenciam em qualidade e rendimento, sim. Mas a questão principal aqui que o pessoal tem dúvida é ganho. Então esse ganho é para você estar ajustando de acordo com o seu toca-CD, ou então no caso o crossover, você está ajustando. Não é interessante estar usando ganho no máximo, por conta que vai muito ruído também. Ele fica de acordo com o cabo que você esteja usando na entrada, aquelas conexões adaptadoras que é horríveis. Então vai estar fazendo com que pegue ruído, e isso aí não é interessante pra gente. Então eu já tirei essa parte aqui, vou ver se eu consigo tirar esse outro, ver se tem mais algum parafuso aqui, que esses caras são duros, hein? Eles colocam uma cola aqui nesses bichos aqui, coloca tanto parafuso, e realmente tem que colocar, né? Porque eles ficam em lugar que mexe muito, então tem que ter muita segurança mesmo, tem que ser bem construído, porque senão a durabilidade é muito pouca. Esse cara aqui é muito usado, acho que tem outro parafuso aqui, se eu não me engano. Ele é muito usado na região de Goiás, e o pessoal ainda hoje usa. Hoje em dia você encontra amplificadores bem menores com mais potência. Eu já tirei um pouquinho aqui, eu já dei uma pausa para adiantar, porque tem uma certa dificuldade nessas coisas. Então para o vídeo não ficar muito longo eu adiantei aqui, mas já está tirada a placa. Agora o que é interessante aqui a gente notar, a gente tem um conjunto de MOSFETs, que geralmente esses caras aqui é os que mais dão defeitos. Esses caras aqui, os MOSFETs, eles dão muito defeito mesmo. Então também, quando acontece de estar dando defeito, entrando em curto, geralmente eles queimam quase todos. Então é interessante tá fazendo a reposição deles, quando você vê que realmente está em curto. Fazer a reposição logo de todos, para não ter diferenças, porque às vezes ele já tá um componente que já foi já teve um surto nele, entendeu? E quando acontece da gente testar no multímetro, o que acontece? A gente testa no multímetro, o multímetro vezes não identifica certas fugas que tem em determinados componentes,
E o que é que acontece? Quando esse componente é submetido a altas tensões e numa situação de trabalho, esse cara vai apresentar esse defeito e aí vai estar danificando as outras peças novas que você colocou. Então é interessante fazer a troca, a reposição. Se você vê que queimou 3, 4 MOSFETs, você fazer a reposição, ou colocar logo todos. Tem tutorial aí no vídeo no YouTube como medir tudo certinho, mas a gente pode estar fazendo no futuro como identificar. Mas essa é que é a parte responsável daqui para cá, é a parte responsável por transformar a energia 12 volts da entrada para essa energia que sai nesses capacitores aqui. Ela já sai nesses capacitores aqui alta. Então, se você vê que aqui não tem nada em curto na saída do seu amplificador e tem você vê que é só aqui, vai ser o defeito só no inversor. Essa parte aqui não vai mexer em nada. Se você notar, é bem nítido a separação que a gente tem aqui de um circuito para outro. Se você ver, tem umas veias mais grossas. Essa aqui é a nossa veia do terra, um ground. E a gente tem aqui em um dos capacitores aqui embaixo. Se você ver aqui no caso, esse bicho aqui, essas vias mais grossas da alimentação, que sai dos pinos dos capacitores, desse outro aqui que sai também, pega daqui para esse condutor de cobre e vai lá para frente para alimentar o amplificador. Então aqui a gente tem a separação do aparelho. Daqui para cá eu tenho um inversor, e daqui para cá eu tenho amplificador e pré-amplificador. Então aqui está a parte do meu amplificador, que vezes ou outra também às vezes queima só um dos, no caso, quando o amplificador tem 2 canais, às vezes queima um, e você pode estar fazendo a reposição, identificando, ver qual é, que não é o caso desse. Esse amplificador a gente vai estar dando uma olhada aqui internamente, que ele tem 2 bornes na saída aqui, mas ele é mono, ele não é estéreo não, ele é mono. A gente pode identificar isso aqui, ó. A ligação interna dele é junta. Tá vendo aqui? E você diz, então, mas essa outra aqui é separada. Não, não é separada não. Se você olhar pelo outro lado aqui, é junta também, uma com a outra. Então por que esses caras fazem assim? Coloca uma por cá, uma por cima, outra por baixo. Porque tem o segmento para dar aqui, então faz como se fosse um jump lá do outro lado. Mas são exatamente separadas. Ele só tem 2 bornes aí, mas na realidade ele é mono. Esse aparelho é mono. Então quando é um aparelho que é estéreo, você pode estar fazendo a reposição separada dos canais, que vez ou outra, às vezes queima um. Você vai tirando MOSFET por MOSFET. Tem alguns que usa transistor ainda, algumas versões antigas, outros já usa IGBT. Então você pode estar fazendo a reposição separada deles, dos canais, porque é assim: se um canal entrar em curto, automaticamente o outro canal, aliás, o inversor vai identificar que tem um curto e não vai passar alimentação, porque senão aconteceria um problema. Aí isso aqui acontece, o sistema abrir proteção, fica abrindo proteção no aparelho, e geralmente é um dos canais defeituoso, quando é o caso de um módulo com 2 canais. Mas no caso desse aqui, a gente já comprovou que no caso dos bornes centrais, eles são conectados juntos. A gente vê que existe um curto entre eles. Aqui, 0 ohms. E dos bornes aqui, das laterais, a gente vê que também, deixa eu pegar aqui, daqui pra cá, a gente vê que também tem outro curto. Deixa eu ver porque aqui não tá fazendo a conexão aqui. Vou botar o teste aqui de novo. Olha pessoal, essa daqui não tá fazendo contato aqui embaixo, então é alguma solda aqui errada. Que a gente é isso mesmo. É bom até aqui para dar uma olhada, você que vai fazer manutenção aí, já dica de conserto, olha. Veja aqui. Uma dica aqui. Nesse caso desse módulo, a gente tá dando condutividade desse para esse, e aonde é a veia que liga esse cara aqui,
para o parafuso estar dando. Vamos ver aqui, então, para o parafuso estar dando. Mas o que é que acontece? Para aqui está dando, para aqui tá dando, para o borne não está dando. Agora deu, ué. Ele está com falhamento. Então esse parafuso também folga, eles abrem folga, tá vendo? É uma dica legal aqui também, porque você pode estar com um problema nisso aqui, tá falhando aqui, e você pensar que queimou uma saída, quando o mono na realidade também é mono e o defeito é aqui. Essas coisas se aplicam também em outros aparelhos também. É interessante um vídeo assim para você ter uma noção e você aplicar. Você que está começando aí, quer dar manutenção, ou então tá com esse tipo de problema. Bom, então vamos mais à frente. A gente aqui tem a partir da saída do nosso inversor aqui, o nosso transformador que fornece essa energia alta, depois de vir 12 volts, veio para o inversor, fez o chaveamento aqui e entregou energia alta aqui, nesses fios desse transformador. Eles automaticamente vêm para essas pontes aqui, não são transistor não, isso aqui são pontes de diodos, são 2 diodos ligados. No caso, aqui fica cátodo e anodo de uma forma ligado nesse, e o outro cátodo e anodo ligado de outra forma no outro. No caso eles fazem a fonte simétrica, essas fontes de diodo aqui. No caso, cada ponte dessa tem 2 diodos, apenas 2 diodos, 3 pernas. Aí quer dizer, é um melhor acoplamento na carcaça para dissipar o calor. E a partir daqui é filtrada por nossos capacitores, passa por um filtro. Deixa eu corrigir se esse filtro aqui. Não, esse filtro que tem aqui é da saída. Esses 2 filtros aqui que tem é da saída. Então, automaticamente que ela vem já direto para cá, para o circuito de potência. Outra coisa que é importantíssimo salientar, que já está no outro vídeo passado da gente, muito cuidado com os nossos condutores térmicos, e nesse caso aqui, isoladores elétricos, mas condutores térmicos também, porque aqui é um isolador elétrico. Isso aqui é um isolador elétrico. Essa borrachinha, no caso, existe uma tal de uma mica também, que tem um aqui perto, esse cara aqui, tamelada de pasta térmica. Essa pastinha branca, ela é um condutor térmico, e esse plásticozinho aqui, essa borrachinha, são isolantes elétricos. Por quê? Quando você tem esse tipo de componente, ele é energizado, essa parte aqui. Se for transistor, vai estar energizado os coletores. Se for os MOSFET, vai estar energizado a perna que for correspondente aí, ou qualquer outro componente. Se for esse caso aqui, não. Esse caso aqui, ele não precisa de isolamento, ele só precisa de um condutor térmico, que é nossa pasta térmica. Pasta térmica aqui. Esse é o nosso condutor térmico. Lembra que no vídeo do Ramitito, você que acompanhou, existia já uma borrachinha sem pasta, para evitar até essa melação, que ela é nosso condutor térmico. Nesse caso aqui, o condutor térmico é nossa pasta térmica, que toda vez que você vai estar fazendo a reposição, é interessante que você coloque ela limpando bem o componente, para que ela preencha os espaços vazios e consiga ter uma melhor transferência de calor entre o nosso componente, a nossa passagem aqui, o nosso isolante elétrico e o nosso radiador de calor. Que para o pessoal iniciante, esses caras esquentam exatamente porque esses caras ficam encostados neles, passando o calor que é dissipado para ele. Então, quer dizer, nesse sistema, nessa configuração mágica, existe um processo que vira em calor também, e esse calor tem que ser dissipado, não pode ficar nessa peça. Se você ligar ela desse jeito aqui, pode estar dando problema logo. Se for fazer um teste rápido, não tem problema não, mas se qualquer sonzinho que passar de alguns miliwatts, já vai começar a aquecer um pouco, e isso claro que vai danificar. Na fábrica eles fazem todo um processo de teste antes, para ver se esses caras tá bem apertado e tudo mais. Então é muito interessante tá salientando isso aí, para ter cuidado com os nossos isolantes elétricos, que são as micas aqui embaixo, e tá passando um condutor térmico, que seria a pasta térmica. Isso é muito interessante. Então, recapitulando, esse amplificador, nesse caso ele é mono, ele tem um canal só apenas, apesar de ter 2 bornes e ter esses 4 RCAs, mas ele é mono. Um amplificador automotivo é caracterizado pela sua capacidade de autonomia que tem no sistema. Você colocar num carro, alimentar com 12 volts e sair andando com ele.
Entende? Para um amplificador profissional, consegue fazer isso, mas você tem que ter um aparelho separado. Nesse caso, não. Nesse caso, você já tem o inversor e o amplificador de potência com controle de qualidade, já tudo nele, tá certo? É uma coisa que não é tão complicado, né? É uma junção de dois aparelhos para facilitar a vida da gente aqui, os nossos consumidores. Então, outra coisa interessante, tudo isso aqui não é à toa, é um reforço, porque passa alta demanda de corrente. Então é muito interessante você que está desmontando, não negligenciar nada na hora da montagem, está apertando tudo direitinho, porque isso é muito importante. Esses caras também não podem topar na carcaça, porque ele é energizado, a carcaça é um grau, é terra, então ele não vai nem chegar a ligar, e sem contar que pode estar papocando aí um monte de coisa dando defeito. Então é interessante estar tomando cuidado, muito cuidado nisso aí. E lembrando outra coisa, que esses caras, eles trabalham com os 12 volts na entrada, mas aqui tem tensão alta também, então você pode estar ocorrendo risco de choque elétrico. Assim, amplificadores mais atuais que tem uma alta voltagem aqui na saída do seu inversor, que não tá falando dos high volts ainda. Os high volts, ele já vem direto da bateria, uma energia alta. Nesse caso aqui, ele tem a transformação, mas mesmo com a transformação, é uma energia muito alta que sai dele aqui. Então, existe casos em módulos muito mais potentes que existe também os 12 volts na entrada, aqui na entrada, mas que depois que passa por esse cara aqui, o sistema do inversor dele e os MOSFETs, a tensão que gera aqui é da sua ordem de 250 volts, 200 volts também. Então é interessante você estar tomando muito cuidado para você também não estar correndo um risco de choque elétrico, porque por mais que você está entendendo, é 12 volts, mas existe uma transformação, então é perigoso. É bom salientar isso, que não é uma coisa para você também sair desmontando. Eu vou tentar aqui, eu vi um vídeo no YouTube e eu vou começar a consertar agora. Não, é bom estar estudando a fundo antes de estar fazendo qualquer tipo de reparo. Até os veteranos sabem disso. Pegam esquemas e mais esquemas para estar avaliando o circuito, para estar dando uma analisada e entender o próprio circuito, porque a gente não tem bola de cristal. Pra gente não ter um esquema do aparelho e consertar na marra, dá trabalho, a não ser que seja um aparelho fácil de consertar, porque existe um padrão de simbologia de componentes e os fabricantes projetam o aparelho e deixam lá o circuito para caso venha pegar fogo em algum componente, você também está repondo ele, você está acompanhando alguma trilha que rompeu e você não sabe para onde é que vai. Então é interessante estar sempre se atualizando disso aí. Eu sei que fica sempre dúvidas, claro que fica dúvidas, mas está aí aberto para qualquer um fazer sua pergunta e a gente vai estar tendo a maior atenção para estar respondendo a todo mundo. E se você se ajudou aqui o vídeo, pode continuar aí no canal, que com certeza vai vir outros vídeos que vai estar ajudando. Se você é da área do áudio, vai vir vídeos a respeito do som automotivo e do som profissional, que eu trabalho mais especificamente no som profissional. Eu dou manutenção em amplificadores profissionais, mas claro que vez ou outra aparece assim, às vezes alguma coisa, e é interessante a gente estar passando para vocês aqui a diferença de um e outro, e que claro que todos os dois dão boa qualidade. Isso vai depender de como ele é fabricado, e há casos que se é bom sim aplicar esses caras aqui, e há outros casos que sim vamos aplicar os aparelhos profissionais. Então galera, se gostou do vídeo, vai deixando o like, se inscreva no canal para estar acompanhando e não perdendo nenhuma das nossas novidades que vem por aí. E até a próxima, fica todos com Deus, valeu, abraço!